Poderíamos abordar Sócrates por N lados. Poderíamos abordá-lo, por exemplo, pelo interessantíssimo assunto que é seu método de ensino. Interessantíssimo. Eu vou falar um pouquinho no final, mas resolvi concentrar a exposição de hoje nos temas que eu considero centrais na filosofia de Sócrates e centrais para o desabrochar desse pensamento que já começa a ser maduro com Platão e que é muito caudatário de Sócrates. Então, o primeiro ponto que trataremos de Sócrates é a essência do homem. 2, em decorrência desse, a ética socrática, né? A ética segundo Sócrates. Depois falaremos da teologia de Sócrates e, finalmente, de um assunto polêmico, que é o daimonion. Já veremos o que é isso, né? Muita gente já deve conhecer, e que é algo debatidíssimo, e veremos por quê. Porém, a primeira coisa que se tem de levar em conta com Sócrates é que ele rompe não só com as teses dos naturalistas e físicos anteriores, né, como ele simplesmente chega à conclusão que o homem, o ser humano, não pode conhecer o cosmos. Não pode. E que o conhecimento do cosmos é uma espécie de segredo, de um privilégio, algo privativo da divindade. O homem é incapaz. Por que dizer? Aparentemente por razões semelhantes à de Protágoras. Lembremos-nos que Protágoras falava do princípio das razões contraditórias. Mas não se trata do mesmo. Veja, dizia Sócrates, uns dizem que o ser é um, Parmênides e os Eleatas. Outros dizem que o ser é o infinito em número, os atomistas. Uns dizem que o ser é imóvel, Parmênides, os Eleatas. Outros que tudo flui, tudo muda, Heráclito. Lembre-se de Pantarei, tudo flui, tudo muda. Uns dizem que tudo se gera e se destrói. Outros que nada se gera e nada se destrói. Pois bem, não pelo ângulo que dizia Protágoras, pelo princípio das razões contraditórias, que, lembre-se, chegava a dizer, se virmos uma coisa que não sabemos o que é, um diz que esse microfone é uma girafa, outro que é uma lema, isso quer dizer que a coisa não existe, não é isso. Sócrates tem certeza de que o cosmos existe, só também tem sua certeza de que o homem é incapaz de compreendê-lo. E as razões contraditórias dos filósofos anteriores são a prova para ele, não de que o cosmos não existe, mas de que é incompreensível para a razão humana. Tá certo? Isso não foi algo que estivesse na origem do pensamento dele. Muito pelo contrário, e veja que na comédia As Rãs, isso é bem abordado, ele foi discípulo de um físico, de um naturalista, Arquelau, que era, por sua vez, discípulo de Anaxágoras, um discípulo, digamos, eclético. Por volta dos 40 anos é que ele chega a essa conclusão drástica, né, taxativa, de que ao homem é impossível o conhecimento do cosmos. Impossível. Né? Passa ele, então, para o mesmo campo de preocupação dos sofistas, que é o homem. Tá certo? Que é o homem. Mas, como dizia Platão, os sofistas eram varejistas de remédios para a alma. Por quê? Porque nem sabiam o que era a alma, nem o que eram os remédios. Sócrates não. Era o médico da alma, porque não só sabia o que era a alma, como quais eram os remédios adequados próprios para ela. Essa diferença é essencial porque e ela radica na pergunta principal de Sócrates: o que é o homem? Que se reduz à pergunta: qual a essência do homem? Veja, pela primeira vez na história do pensamento humano, temos a pergunta: o que é a essência de algo? E vai ele perguntar: o que é a essência do homem? E chega a uma conclusão absolutamente correta nos limites que lhe eram dados, ou seja, com o parco instrumental metafísico que tinha. Diz ele: o homem é sua alma. O que quer dizer ele com o homem é sua alma? Quer dizer ele que o corpo, por exemplo, não existe? Não. Quer dizer ele que a alma é a diferença específica do homem. Ele não usa essa terminologia que só vai surgir propriamente com Aristóteles, mas é pela alma
que o homem se distingue de todas as outras coisas. Né? O que é uma coisa? Aquilo que a diferencia de todas as outras. Né? Esse é um passo gigantesco no pensamento. Esse é um passo gigantesco no pensamento. Obviamente, há mil lacunas aí. Por exemplo, ele não sabia, ou pelo menos não nos deixou nenhum testemunho disso, que todos os seres vivos têm alma. Né? Ele não sabia disso. A planta, o mais ínfimo talo de grama, a mais ínfima formiga tem alma. Porque a alma é o princípio próprio do movimento e da vida dos seres vivos, dos entes vivos. Muito bem, isso ele não chegava a captar. O que o levava a um problema. Não saber que todos os entes vivos têm alma e que o homem é diferente dos demais entes vivos, não porque tem alma, mas porque tem alma espiritual, leva a um problema sério. E isso só será resolvido plenamente muito tempo depois, já na época do cristianismo. Por enquanto, tem ele este problema. Tanto é que adiante ele vai dizer que não sabe se a alma sobrevive ou não à morte. Né? Vejamos rapidamente qual é a história posterior disso. Né? Platão vai ser o primeiro a chegar à seguinte conclusão. Olha, o homem tem alma. Sua alma é racional. Olha, o que é racional é espiritual. Donde o que é espiritual é imortal. Quem primeiro chegou a essa conclusão foi Platão. Tá certo? Com mil confusões que veremos propriamente quando tratarmos dele. Mas este raciocínio básico não ocorreu a Sócrates. E mais, depois com Aristóteles, embora confirmando Aristóteles que a alma do homem é racional, e por ser racional é espiritual, e dizia mais, Aristóteles deve ter uma origem divina. No entanto, para Aristóteles, surpreendentemente, a alma morre com o corpo. Tá certo? Ou seja, há um retrocesso com relação a Aristóteles, a Platão,